本門八本書見上行書伝本人下種の南無妙法蓮華経ご教科にいささかの有志も出せぬ手元にて物見ゆさんは何のことかいいささかの有志も出せぬ手元にて物見ゆさんは何のことかい。Incoerência é participar de visitações e entretenimentos se não pode ofertar recursos nem para pequenas doações. Incoerência é participar de visitações e entretenimentos se não pode ofertar recursos nem para pequenas doações. Este é um verso do grande mestre Nissen Shonin, em que ele nos transmite a diferença no sentimento quando se trata de doar-se ao Dharma sagrado, que muitas vezes é acompanhada de hesitações, e quando se trata dos nossos próprios prazeres, que é acompanhado sempre de muito entusiasmo. Então o mestre nos transmite essa diferença, que existe em nosso sentimento e que ele gostaria que todos pudessem ter e pudessem compreender o sentimento de tudo aquilo que recebe e assim direcionar o sentimento correto nas questões das doações também. Na nossa religião, nós, quando falamos de doações, nós utilizamos a palavra Goyushi, como foi orientado pelo mestre Nissen Shonin. A palavra Goyushi significa, segundo o ideograma, a existência ou coração de boa vontade. É poder realizar uma oferenda, assim como qualquer outra coisa que oferecemos ao Gohozen, oferenda de recursos financeiros, com o coração puro, com o coração sincero, sem esperar retorno, ou vantagem pessoal ou alguma recompensa. E esta oferenda, realizada através desse Goyushi, é destinado sempre para a expansão do Dharma sagrado, para ações que beneficiam a religião, o Dharma, e assim procurar beneficiar a sociedade através disso que consideramos fundamental para a alma humana. E quando nós realizamos uma oferenda, nós temos duas formas de expressar isto. Uma é oferecer, por exemplo, o nosso corpo, dedicar nosso esforço, nosso tempo, nosso trabalho. E a outra forma é, como diz o verso de hoje, oferecer bens materiais, recursos financeiros. Para a gente entender, é só pensar um pouco sobre como nós mesmos fomos criados. Foi preciso essas duas coisas. Se nossos pais apenas dessem um recurso financeiro, não seria possível a gente se criar da forma como nós fomos criados. Se os nossos pais dessem só o esforço, tempo e trabalho, não, às vezes foi preciso alguma coisa material, foram necessários até realmente dinheiro mesmo, para algumas coisas que não dá para fazer escambo, troca isso, me dá aquilo. Não, realmente foi preciso um outro tipo de recurso financeiro para que a gente pudesse ter as coisas. Então, da mesma forma, o Dharma sagrado, ele se mantém ou ele se expande através desses recursos, é a mesma coisa. E hoje em dia, o verso de hoje fala sobre recursos, dinheiro, bens. Hoje o ser humano, principalmente o ser humano moderno, é totalmente ligado ao dinheiro. Podemos até dizer que o ser humano tem uma fusão do ser humano com o dinheiro.
Parece que estão conectados, ligados e se tornaram uma coisa só. Até o valor de um ser humano a gente vê por causa do dinheiro, né? Como eu brinquei outro dia, dependendo do seguro de vida, a pessoa vale mais morta do que viva, né? O que é triste de dizer, mas é a verdade que é isto, né? Às vezes a gente só vê o valor de uma pessoa dependendo do dinheiro ligado a essa pessoa. E isso acontece porque muitas vezes o estado do coração de uma pessoa, né, é exatamente o dinheiro que ela possui, né? E isso aparece claramente também na forma como essa pessoa lida com as questões das doações ou contribuições. Infelizmente, entre alguns fiéis acontece o seguinte: quando fala em doação, está difícil, não tenho condições não, hein? Está difícil mesmo, hein? Mas quando surge uma oportunidade de lazer, né, viagem, diversão, alguma coisa para si, não tem nenhuma, né, fala negativa, até procura encontrar meios para aquilo ser possível e não mede, né, o que pode ser necessário para poder tornar isso possível. Então a gente vê que isso não é uma questão exatamente financeira, né? O mundo mesmo hoje, né, está tão rico que se dependesse do dinheiro, talvez a gente não teria muitos problemas. Na verdade, o problema não é financeiro, está em outro lugar, né? É uma questão de onde colocamos nosso coração. Então, será que ele não está muito preso ao nosso apego? Não está muito preso ao nosso ego, né? Onde ele está preso, onde ele está livre, né? É, na verdade, isso que o mestre Ascensionismo está querendo nos transmitir, né? Mudando um pouco de assunto, né? Essa inversão, às vezes, ou onde nosso coração fica colocado, aparece no modo como a nossa sociedade encara os aniversários. Hoje em dia é comum que o aniversário seja um dia de receber presentes, receber, né, nossa, parabéns, né, receber a atenção das pessoas, receber festa, né? Mas, né, dentro do espírito religioso, a gente procura pelo menos tentar entender que isso pode estar invertido, né? Nós recebemos já muita coisa, né? Recebemos esse corpo, essa vida, recebemos nossos pais, recebemos nossa família, recebemos tanta coisa, né? Coisas extremamente raras e gratificantes. Foi por causa dos nossos pais, por exemplo, né, que dedicaram tempo, esforço, né, trabalho, recursos, que sacrificaram para nos criar, né, que a gente está aqui. Por isso, o verdadeiro sentido do aniversário deveria ser agradecer aos pais pela vida que recebemos, agradecer pela possibilidade de estar aqui vivo, de ter sido sustentado até este momento, não só quando era criança, mas até este momento, né? Esse ensinamento deveria ser transmitido, né, no dia do aniversário. E os pais também, né, demonstram e demonstrarem isto. Por exemplo, né, nossos pais não estão aqui vivos, mas no dia do meu aniversário eu orar aos meus pais, né, dedicar uma oração a eles como gratidão. Ao ver essa postura, as próprias crianças e jovens vão aprender naturalmente qual é o verdadeiro sentido da própria vida. Então desse viés, né, desse ponto de vista que até existe uma doação no budismo primordial, chamado Um Dia, Uma Vida, em que oferecemos no dia do nosso aniversário, né, um valor como gratidão pela vida que nós recebemos, né, por esse dia que nós estamos recebendo no dia de hoje. E até tem uma sugestão, né, de doação, que são R$365, né, um dia por R$1 por dia, né, da nossa vida. É meio simbólico, né, para falar que cada dia, né, a gratidão deve estar presente, e não apenas, né, no dia do nosso aniversário. Mas são coisas para nós podermos refletir profundamente, tudo aquilo que nós recebemos e que não tem, na verdade, como medir o valor, né?
Como é que eu vou medir o valor do que meus pais fizeram, né? Como é que eu vou medir o valor todas as coisas que nós recebemos? Pode até alguém tentar fazer as contas, né, de alguma maneira, mas a verdade é que não temos como medir isto, né? E até em relação ao Dharma Sagrado, realizamos esta doação, né, ou esse agradecimento ao Dharma, né, através de uma doação, porque o encontro com o Namu-myoho Renge Kyo, com os ensinamentos, só foi possível graças à dedicação dos nossos mestres, que dedicaram às vezes com risco da própria vida, para expandir esse Dharma até nós, mestre após mestre, né? E o benefício que nós recebemos é muito além de qualquer outra coisa. É receber o benefício de ter paz nessa vida, atualmente, né, no atual momento, e ter uma luz, né, para o nosso futuro, coisa que não é possível nem através do maior dinheiro que a gente possuir na nossa vida. Então a gente vive uma época decisiva hoje. Talvez a humanidade nunca teve tanta abundância e riqueza, né? Mas não será isso que vai salvar a nós e também as outras pessoas. Por isso, dedicar na expansão do Dharma, através até de nossa dedicação e até através pela oferenda de recursos financeiros, é algo extremamente importante. E transmitir isto para as próximas gerações, né? Não poupar o corpo, não poupar os bens materiais para algo tão nobre assim, é de suma importância. É isso que transmite este verso do grande mestre Nissen Shonin. Yue ni go kyouka ni Isa saka no yushi mo dasenu temoto ni te mono miyu san wa nan no koto kai Isa saka no yushi mo dasenu temoto ni te mono miyu san wa nan no koto kai. Incoerência é participar de visitações e entretenimentos se não pode ofertar recursos nem para pequenas doações. Incoerência é participar de visitações e entretenimentos se não pode ofertar recursos nem para pequenas doações. Homo Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Gesho no Namu Myoho Renge Kyo Namu Myoho